Em tempos de pandemia mundial por coronavírus, resolvi assistir, já que temos que ficar em casa, não é verdade? O maior tempo possível, resolvi assistir a um filme que é bem antigo e que fala justamente de um micro-organismo que matou muita gente e existiu o risco dele se espalhar por todo o planeta. Vamos trazer então agora o Andromeda Strain, ou o Enigma de Andrômeda, filme este lá de 1971. Quem acompanha aqui os filmes by Ariel sabe que eu gosto muito, né? Tenho muito respeito aos filmes antigos. Você que talvez seja mais jovem que eu, se vai lá no final vou dar nota a esse filme, né? Se tiver uma nota boa e você resolver assistir, lembre-se que filme antigo precisa ter uma mente aberta para assistir, porque obviamente você não vai ter os efeitos visuais que encontra nos filmes atuais, certo? Isso aqui de 1971, então vão lá, 40 anos de vida, né? Mas esse aqui surpreende justamente pelos efeitos, né? Temos efeitos muito bons para a época e dá para tranquilamente assistir hoje em dia. Bom, Andromeda Strain, então, filme que eu trago para vocês, iniciando pela sinopse, a história do filme. Ele traz a história então de um grupo de cientistas que tenta isolar um vírus mortal que veio do espaço, trazido por um satélite que caiu em um deserto, lutando contra o relógio e a ameaça de uma explosão nuclear. O filme abre com uma bela sequência em que um helicóptero sobrevoa, ou alguns helicópteros sobrevoam um pequeno vilarejo do oeste americano, uma região seca, quase desértica, tipo Novo México ou Arizona, em que todos os habitantes daquele local estão mortos, todos caídos ao chão. Com exceção dessa sequência, praticamente todo o resto do filme, que é bastante longo, mais de 2 horas, se passa no interior de um laboratório subterrâneo. O veterano diretor Wise consegue criar um clima bem opressivo, claustrofóbico neste filme que eu vou apresentar aqui, já estou apresentando para todos vocês, o Enigma Andrômeda. Bem interessante, o pessoal chega naquela cidade e encontra as pessoas mortas, tem a impressão, e é fato mesmo, que elas morreram assim que entraram em contato com a bactéria, foi morte instantânea. Eles entraram lá com as devidas roupas especiais para averiguar todo este fato. E o mais interessante é que apenas um bebê e um bêbado, apenas estes dois sobreviveram. E aí uma das histórias legais do filme é tentar descobrir então por que apenas estes dois sobreviveram e descobrir então a ligação que com certeza deve haver entre este fato e a cura para este micro-organismo. Uma ideia super interessante, né? Este filme que veio baseado em um livro, o livro que se chama também O Enigma de Andrômeda, um livro do Michael Crichton. Muitos filmes vieram baseados em livros, né? Bom, filme lá de 71, então, 130 minutos de duração, produzido nos Estados Unidos, direção do Robert Wise. O elenco tem James Olson, tem Arthur Hill, tem David Wayne e também tem Kate Wright, os 4 principais atores desta filmagem, 3 homens e uma mulher. Outra coisa interessante em ver filmes antigos, vai pesquisar sobre os atores, a maioria serão todos já falecidos, né? Claro, coisa normal da vida. Bom, filme então é ficção científica e também suspense, idioma inglês. O custo do filme ficou em $6,5 milhões, não temos aqui a arrecadação, afinal era uma outra época. Comentário sobre o filme, pontos positivos e também negativos. Comentário neutro aqui que eu trago, você pode achar positivo como negativo também, né? Ele é bem complexo na questão, quando são todos cientistas envolvidos, então é falado muito de forma complexa de proteínas, de enzimas, enfim, de vários temas complexos da ciência, também o local que eles estão, tudo bastante complexo, você vai perceber isto durante este filme. A maior parte do filme passa-se justamente com todos eles presos naquela instalação para tentar descobrir a cura para este micro-organismo. Ponto negativo, o único que eu vou citar aqui, que é a questão do final. Para mim o final poderia ser melhor, se bem que esse filme merece ser assistido novamente e eu não o fiz. Talvez assistido novamente eu possa ter uma impressão diferente, mas estou trazendo aqui a impressão que eu tive assistindo ele pela primeira vez.
merece sim ser revisto. E pontos positivos, bom, aí são vários. Primeiro ponto positivo, lembrando que eu não vou contar muita coisa aqui para você, quero que você assista, e não quero estragar a surpresa. A questão da teoria do homem só, que é tratada no filme, uma coisa que para mim era relativamente nova. Essa teoria, pelo que deu a entender, é verdadeira, né? Ou melhor, a teoria existe. Se o fato em si é verdadeiro ou não, aí não sei, né? Mas a teoria diz que ela garante que somente um cientista homem e solteiro pode tomar uma atitude lógica para destruir o laboratório caso a bactéria saia do controle. Na verdade, o laboratório se autodestruiria, mas este homem só teria alguns segundos de tempo, somente ele, para impedir a destruição, né, caso ele assim julgasse o correto. Então, somente o homem só poderia tomar essa decisão coerente. Haja visto, né? Não teria uma família, não teria esposa, filhos, enfim. Então, esta é a teoria do homem só. O que você acha desta teoria? Tem alguma lógica? No mínimo interessante. E é bem tratado aqui no filme. Segundo ponto positivo, o visual, como eu já disse antes, é muito avançado para a época. Muito legal, muito bacana. Vários efeitos bem interessantes. Um dos efeitos é o meu item 3 aqui, positivo, que é justamente, fiquei me perguntando como lá em 1971 fizeram para os animais morrerem na tela, porque para testar a bactéria, tudo interessante, eles ficam em uma área, entre eles tem a bactéria toda isolada por vidros e outros materiais, e lá dentro com robôs eles mexem com animais, colocam os animais, no caso ratos e macacos, em contato com a bactéria e vão testando, né? Matou, não matou, enfim, então muito interessante, muito bem feito isso. E essa parte em que os animais morrem na frente da câmera, para aquela época, eu fico imaginando como fizeram. Não devem ter matado os bichos, né? Acredito. Deve ter sido feito de outra maneira, não sei dizer aqui. Se você souber, por favor, comente abaixo. Ficou muito legal, ficou realmente realista. Muito bom, de parabéns aí à produção. E o quarto e último item positivo aqui deste filme é a questão justamente de onde se passa a maior parte do filme, que é o subterrâneo. Um subterrâneo preparado para receber os cientistas e também essa bactéria. É uma instalação biométrica que se encontra em 5 níveis. E aí é muito interessante no filme, os cientistas precisam ir em cada um dos níveis, fazer a desintoxicação de uma forma bem interessante. Realmente vale a pena você assistir esse filme. Já estou aqui me abrindo para ele, já antecipando a nota que virá, né? Realmente muito bacana, muito interessante. E é isso. No mais, a minha nota então, vou trazer... Olha, só não vou dar 6 estrelas para ele por causa do final que eu citei antes, poderia ser um pouquinho melhor, mas 5 estrelas sem dúvida, um filme antigo e, como eu disse antes lá no começo, se você tiver uma mente aberta para assistir filmes antigamente, você vai gostar muito desse filme, assim como eu gostei. E o critério aqui para a nota é justamente a questão de me manter preso à cadeira. É isso que me faz então dar a nota, que será sim 5 estrelas. Um filme com começo e um desenrolar espetaculares, e apesar de um meio um pouquinho complexo, mas nada que assistindo pela segunda vez não resolva o problema, né? Mas você entende tranquilamente, dá para entender tranquilamente. O final então que poderia ser melhor, basicamente é isso. Então eu dou 5 estrelas para este filme Andromeda Strain, um filme realmente muito interessante, muito bom, lá de 1971, mostrando como a humanidade é frágil ante uma ameaça que só pode ser vista por microscópio, não é verdade? Esse foi o filme de hoje, um abraço e até o próximo.